Muito bem, nós chegamos ao final de mais uma lição, ou lições bíblicas, deste segundo trimestre de 2020, tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. E nesse momento nós vamos para esta última lição, que vai acontecer dia 28 de junho de 2020, e o texto do dia diz o seguinte: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias, né, dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito em Israel. Isso está em Josué, capítulo 24, versículo 31. Então, aqui nesse texto do dia tem algo importante para nós analisarmos nesse momento, que é que aquela geração que ficou depois de Josué, eles sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito. Então aqui vai a importância de nós passarmos o cajado, o legado para frente. Lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: que levantou-se aliás, capítulo 2, versículo 1, que levantou-se uma nova geração depois de Josué, que não conhecia o Senhor e seus feitos nos filhos de Israel. Então, aí a pergunta que eu faço é: o que aqueles homens, depois de Josué, aqueles pioneiros, aqueles líderes, o que eles fizeram com relação às questões morais, os feitos do Senhor, os ensinamentos de Deus, o que eles passaram para frente? Então aí é uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente para as gerações que estão passando e novas gerações estão se levantando. Em síntese, diz o seguinte: Deus é fiel, embora sejamos infiéis. Por isso Israel continua sendo alvo do terno amor e cuidado. Aqui nós temos a agenda de leitura e depois nós temos os objetivos, né? Os objetivos estão aqui: mostrar como aconteceu, né, a assembleia de despedida do discurso de Josué em Siló. Depois, compreender, né, como aconteceu a assembleia perante Deus em Siquém, os pontos do discurso profético, a renovação da aliança e o fim de um ciclo histórico. Terceiro, aprender acerca da história recente de Israel, seu ressurgimento como Estado, conflitos e perspectiva. Então, praticamente toda esta lição bíblica do segundo trimestre, ela foi uma lição ou lições, todas elas de cunho expositivo. O que é isso? São textos inteiros da Bíblia que são abordados. Não são assuntos temáticos, são assuntos expositivos, que vai dentro do próprio texto da Bíblia para dali elaborar e recolher os pontos para a aula. Então nós temos aqui o texto bíblico que diz, está registrado no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 a 21, que diz o seguinte: Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu ao povo e disse: Nunca aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses.
porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele é o que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelos quais, meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra, e também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer bem. E aí o povo responde. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. Né? Então aqui nós estamos vendo o final do livro de Josué e as recomendações, o sermão de Josué. Né? Ele recomenda o povo a manter uma vida separada, uma vida santa. E ele diz o seguinte: agora deitai, pois, fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Então o povo renovou a aliança. Naquele dia o povo renovou a aliança com Deus, para em seguida sepultar Josué, marcando o fim de uma era de batalhas e de conquistas. Né? Pois bem, então nós vamos ver aqui no primeiro ponto da nossa lição, que diz: Josué reúne o povo em Siló. Né? E aqui Josué, ele percebe que o seu tempo está chegando ao fim, a sua trajetória de general, de comandante de Israel. E aí ele começa, no ponto número 2, faz um discurso contundente. Ele faz aquele discurso que ele praticamente ele confronta o povo, se esse povo vai servir ao Senhor ou não. Se esse povo, ele coloca dois caminhos diante do povo e ele confronta esse povo. E agora, vocês vão seguir os deuses dos nossos pais, os deuses dos amorreus, ou vocês vão servir o Senhor? Se vocês escolher, vai ser problema de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui a gente percebe que um líder, ele não passa, tem o momento dele passar o óleo, mas tem o momento dele confrontar, emparedar os seus membros. E não há essa história de ficar com medo: ah, o pessoal vai embora, ah, o pessoal vai me deixar. Se deixar você, vai deixar Jesus também. Né? E nós não podemos ter medo de confrontar de uma forma sadia um membro que quer seguir de uma forma completamente diferenciada. Né? E falando aqui para os nossos jovens, nós vivemos uma era, né, eu estou até escrevendo material sobre isso, uma era dos Peter Pans. Né? Quem é Peter Pan? Peter Pan é aquele moço que foi, que tem aquele conto que ele vai para a Terra do Nunca e vive num mundo de fantasia e jamais quer amadurecer. O confronto, né, a disciplina nos faz amadurecer. Senão nós vamos crescer uma geração completamente frágil, que não aguenta um sopro, não aguenta um não. E tem muita gente nessas condições. Né? Tem muitos pais ensinando seus filhos dessa forma e tem muitos jovens que hoje fazem parte dessa geração do açúcar, que não consegue, um pingo de água pode tirar, desabar os seus sonhos e causar trauma. Né? No ponto de número 3, nós temos aqui, tá, Josué dizendo que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou o Senhor vosso Deus.
Vejam só, quando você anda em fidelidade diante de Deus, como andou aquela geração de Josué, olha, eu quero dizer que tudo aquilo que Deus, né, tudo aquilo que Deus tem para nós, para você, vai se cumprir. Aquela geração que passou no deserto, diz a palavra de Deus que todos eles caíram com promessa e tudo. Mas por quê? Desobedeceram a Deus, certo? Vamos seguir. Ponto importante: os líderes que agem com excelência têm sempre a visão dos dias futuros. Liderança e visão são carne e unha, são inseparáveis. Se você consegue projetar uma visão para o futuro, o seu povo sob a sua liderança pode ficar tranquilo. Mas se você não consegue ver um palmo diante do nariz, aí, meu amigo, a coisa é complicada. A palavra de Deus diz assim, que sem visão o povo perece. Vamos então aqui, que nós já falamos que a aliança é renovada, né? Josué narra a história do povo desde Abraão, Jacó, Moisés e Arão, e começa a lembrar os feitos do Senhor. Como é importante que as novas gerações conhecem a história dos nossos pais espirituais, de como eles conseguiram, né? Hoje, por exemplo, nós temos no Brasil a Igreja Assembleia de Deus, que fez mais de 100 anos, e nós precisamos conhecer a história desses pioneiros. Eles não tinham essa tecnologia que nós temos hoje, essa facilidade que nós temos hoje de nos comunicar, né? Eles andavam quilômetros de distância com uma lamparina na mão, simplesmente para levar a santa palavra de Deus. E às vezes nós, com todas essas facilidades, nós não valorizamos a fala, não valorizamos a palavra de Deus através de outras pessoas. Nós não temos tempo para orar. Então, os professores da escola dominical, os pais, nós precisamos, os jovens precisam conhecer a história que ficou para trás, para que a gente não caia no risco de fazer coisa errada lá na frente. A história, ela é uma ferramenta de Deus. Deus é o construtor da história, e tem uma palavra da Bíblia que diz assim: estas coisas, está lá em Coríntios, estas coisas foram escritas para que vocês não cobissem as coisas más como eles cobiçaram. Então nós temos que aprender com os erros da geração do deserto e internalizar em nossas vidas a lição de vitória, de conquista da geração de Josué. Josué, então, no ponto de subtópico número 2, ele constrói, né, ele toma uma grande pedra e ele coloca ali debaixo do carvalho que estava junto do santuário, né? Alguém pode dizer, mas que coisa mais estranha. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Eu, como educador, como professor, a gente consegue perceber a importância dessas metáforas, desses sinalizadores, podemos dizer assim, que se tornam um marco para os nossos filhos, para as gerações futuras. Nós precisamos, muitas vezes você troca os marcos do Senhor dentro da sua casa e o seu filho sabe muito mais da vida desses caras que têm a cabeça vazia, que estão aí na internet, né? Conhece a filosofia de Felipe Neto, mas não conhece a palavra de Deus, né? Então, Josué levanta um memorial para que cada uma das pessoas que, quando passasse por ali, lembrassem do pacto, lembrassem da aliança com Deus, né? Então nós precisamos lembrar. A Bíblia diz: não se esqueça de nenhum só
dos seus benefícios, né? Não podemos esquecer os benefícios do Senhor. Ah. Aí tem algo aqui para nós refletirmos. Qual foi a razão que Josué erigiu uma pedra debaixo de uma árvore? É exatamente isso que nós acabamos de falar agora há pouco. Ah. E aqui entra uma coisa, que os homens com frequência esqueciam os compromissos morais e espirituais firmados perante o Senhor. Por isso, Josué fez um memorial. O ser humano é assim. É por isso que Jesus disse, olha, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, vocês devem fazer isso em memória de mim. Para a gente nunca esquecer de uma coisa, o sofrimento, o sacrifício de Jesus, o seu sangue derramado na cruz para nos salvar. E nós não somente lembrar do sacrifício de Jesus, mas lembrarmos que em breve nós estaremos num grande banquete sendo servido pelo próprio Jesus. Que coisa tremenda, né? Por último, um salto para o futuro. Nós vamos falar agora do moderno Estado de Israel, começando pelo movimento político nacionalista chamado sionismo. O sionismo ele foi fundado por um judeu chamado Theodor Herzl, né? Você já imaginou passar 2000 anos? Israel passa 2000 anos na diáspora, chamada diáspora, fora da sua terra, né? O templo, Jerusalém completamente destruída. Mas quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre essa promessa. Então, lá pelo fim de 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, né, e o fim do domínio do Império Otomano, né, que nessa época o local onde Israel está assentado era dominado pelo Império Otomano. E aí esse Império Otomano, esse domínio da Palestina, passou para os britânicos. E aí começa a imigração judaica, começa a acelerar nas décadas seguintes. Então, essa imigração judaica é cumprimento também das profecias bíblicas. O Senhor falou, ainda que eles estejam lá na extremidade da terra, eu vou ajuntá-los novamente. E a palavra do Senhor diz assim, trazei os meus filhos do norte, do sul, do oeste e do leste. E essa profecia, todos os dias, ela está acontecendo. Quando os judeus estiverem completamente em Israel, e isso está acontecendo todos os dias, aí você pode esperar uma coisa, nós não estaremos mais aqui, porque aí vai surgir a grande tribulação e o anticristo. Mas isso é um assunto para um outro momento. Pois bem, então, nas décadas seguintes, nós tivemos então, a partir de 1930 e 1940, a perseguição nazista, onde mais de 6 milhões de judeus foram cremados nos campos de concentração de um tirano chamado Hitler. E aí o que acontece? Os judeus começaram a pensar, através do movimento sionista, em voltar para a sua terra. E aí isso acontece em 1947, em 1948, na sessão fim da Segunda Guerra Mundial, na sessão presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, cristão. Ele deu o voto de Minerva, que aprovava a criação de 2 estados independentes, Israel, e a Palestina. Os judeus aceitaram a divisão proposta, mas os árabes, as lideranças palestinas, de maneira nenhuma. E essa confusão está até hoje. Mas deixa eu lhes falar que aquele território, o território que você vê de Israel, do tamanho do nosso estado brasileiro de Sergipe, ele não é o estado, não é o território prometido por Deus a Israel.
o território é muito maior. E aí acontece uma coisa, Davi Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro israelense, ele declarou a independência do Estado de Israel. O que aconteceu? Logo em seguida vem, olha só, vem aqui Egito, Síria, Líbano, Iraque, atacaram Israel. Mas olha, acontece algo surpreendente. Eles foram derrotados, né? E aí, os descendentes de Jacó, os judeus, né, eles dominaram, além do seu território, mais da metade da área que pertencia ao Estado árabe, né? O faraó egípcio Herodes queria matar os bebês dos hebreus, né? E aqui, os povos árabes, até hoje, né, eles tensionam destruir uma nação, né, de Israel. Porém, Deus até hoje disse: olha, eu plantei-os nesta terra e ninguém pode arrancá-los de lá. Só para você ter uma ideia, em 2005, recentemente, Yasser Arafat, que nós já vamos falar dele, que ele foi um terrorista que comandou durante muito tempo a Organização para a Libertação da Palestina, e eles fizeram atrocidades, matavam israelenses. E aí, Arafat, quando eclodiu a Guerra dos 6 Dias, quando a Síria, Jordânia e Egito atacaram Israel, né, mais uma vez Israel se sagrou vitorioso. E aí que acontece? Em 1973, Egito e Síria guerrearam contra Israel. Mais uma vez, Deus deu e tem dado a vitória a Israel. Só para você ter uma ideia, existem relatos de que paraquedas se abriam sozinhos. Eram exércitos de anjos que se manifestavam em pleno palco da guerra, e os egípcios abandonavam o seu material de guerra, suas armas de guerra, completamente novas, sem dar um tiro, né? Porque o nosso Deus peleja por Israel. Mas até hoje a existência de Israel é uma ameaça para as nações ali próximas. E a gente precisa entender que esse conflito entre árabes e judeus, ele tem uma conotação muito mais espiritual do que política ou geopolítica. A gente precisa entender que desde aquele atalho que Sara deu, e juntamente com Abraão, que gerou Ismael, que é o descendente dos judeus, a palavra do Senhor diz: olha, a mão de todos será contra ti, né? E essa promessa tem se cumprido, né? As promessas de Deus têm acontecido, né? Mas hoje, como eu estava falando, em 2005, Yasser Arafat, ele fez uma promessa. Ele disse: até o Natal dos cristãos nós vamos entrar em Jerusalém e vamos tomar aquela cidade, né, de volta para os palestinos. Mas sabe o que aconteceu? Ele estava fazendo um discurso e de uma hora para outra ele caiu, e levaram ele para um hospital militar em Paris, e ele entra em coma e de lá não voltou mais. Os legistas, depois da morte de Yasser Arafat, eles fizeram autópsia para constatar a causa mortis, mas não descobriram nada. Eles disseram: olha, não tem causa a morte dele, mas nós sabemos pelo livro de Zacarias que a palavra do Senhor diz que Jerusalém será uma pedra pesada para todos os povos, né? E quem tentar levantar Jerusalém, essa pedra, vai ser esmagado por ela. E a nossa oração aqui é para que o governo brasileiro, do presidente Jair Bolsonaro, em definitivo, transfira a embaixada, né, a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, como reconhecimento em definitivo de Israel como Estado independente, né? Então, nós percebemos que tudo o que acontece com Israel tem um cunho espiritual, né? Hoje, por exemplo, o Irã, ele financia o grupo xiita Hezbollah,
né, para lançar bombas sobre Israel, né, mísseis sobre Israel. Então, Israel está cercado de inimigos, né, como diz aqui em Lamentações 2,16: todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizendo: nós acabamos, nós devoramos. Mas todos aqueles que se levantaram contra o pequeno Israel de Deus não ficaram, não sobreviveram para contar a história, né? Porque o Senhor peleja por Israel. E aí a pergunta é: por que Deus continua abençoando Israel, mesmo após terem rejeitado o Filho de Deus? Paulo, o apóstolo Paulo, ele responde esta questão, que ele diz assim: se a queda de Israel atual foi a salvação dos gentios, imagina a sua restauração. Meu querido, tudo faz parte do plano de Deus. Deus usou o plano da queda de Israel para levantar a igreja, e nós estamos aqui. Mas a nossa oração continua por Israel. A palavra do Senhor diz assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperam aqueles que te amam. Tá? Então, o ponto importante aqui é destacar que Deus permanece fiel, embora nós sejamos infiéis. Por isso Israel, desde os primeiros instantes até os dias atuais, continua sendo alvo do eterno cuidado do Deus Todo-Poderoso. Muito bem, nós ficamos por aqui e vamos orar. Senhor meu Deus, eu oro, Deus, para que esse teu filho, essa tua filha, esta pessoa que assistiu esta aula, possa, Senhor, receber a revelação e a orientação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e não esqueça de deixar o seu like no nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Que Deus abençoe você.